Eu tive a oportunidade essa semana de conversar com o Youssef, presidente da Unimed Piracicaba, essa grande empresa que trabalha com a vida, que trabalha com o bem-estar de todos nós. E essa conversa foi muito interessante, que a gente falou um pouquinho da história da Unimed Piracicaba e um pouquinho também sobre esse gestor que é o Dr. Youssef. E você vai ficar sabendo em detalhes a partir de agora. Pode soltar. E o quadro de hoje da Unimed, nós estamos aqui no Hospital da Unimed em Piracicaba, referência para a nossa cidade e para todo o país. Unimed Piracicaba que cresce a cada dia. E hoje estamos aqui com o presidente da Unimed, Dr. Carlos Youssef, uma entrevista sabendo um pouquinho mais sobre a carreira e falando também, claro, falando sobre a Unimed Piracicaba. Claro que as duas coisas se cruzam aí, é uma carreira como médico e uma carreira também visionária aí à frente da Unimed Piracicaba. Dr. Youssef, muito boa noite, conversar um pouquinho com o senhor, falar um pouco sobre o dia 14, agora que passou, dia 14 de dezembro, 49 anos de fundação da Unimed Piracicaba. Como é que surgiu o convite para o senhor estar à frente e assumir a presidência da Unimed Piracicaba? Boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, telespectadores do Piracicaba Agora. Boa noite, Piracicaba. Realmente, a minha trajetória dentro da Unimed, eu comecei como médico em 1985. Meu primeiro atendimento foi no dia 3 de fevereiro de 1985. Eu cheguei em Piracicaba no dia 31 de janeiro. No dia 1º de fevereiro, eu trabalhava com um colega médico, Dr. Geraldo. Um sábado, na Clínica Malf, vamos fazer partos. No dia 3, comecei o atendimento no consultório, já era segunda-feira. E a partir dali, minha trajetória como médico se constituiu atendendo meu consultório, a população feminina, né? Fazendo diversos tratamentos para as mulheres. E quando em 2004 para 2005 surgiu uma oportunidade, ocorreu uma mudança na Unimed e eu acabei me tornando diretor clínico do hospital. Fiquei até 2011 como diretor clínico do hospital. Nesse período também exerci um pouco da diretoria técnica, uns 4 anos também. E em 2012, em março de 2012, acabei me tornando presidente da Unimed, uma escolha única que houve na época. Então eu tenho que ficar à frente da gestão tanto do hospital quanto da operadora, até hoje. Qual foi, Youssef, a maior inspiração no sentido de realmente estar à frente da Unimed Piracicaba? Queria que você nos contasse assim, o que levou realmente a você estar à frente. Falou, não, eu vou assumir, e aí o consenso de todos para você assumir a Unimed Piracicaba. A Unimed, durante essa trajetória toda dela, seus 49 anos, agora a partir de 2020 ela vai completar o jubileu, seus 50 anos, ela na verdade foi a segunda Unimed fundada no Brasil. Ela é 003, Campinas ficou 002, Santos é 001. É que por algumas horas a ata de Campinas foi registrada antes da de Piracicaba. Horas? Por horas. A questão é que a fundada, a Piracicaba foi antes. A questão foi o registro. Na verdade, para nós representa muito esses 49 anos já, agora estamos com 50 anos de fundação, mas eu surgiu porque foi numa época muito difícil. A Unimed passou durante todos esses anos, essa trajetória dela, por altos e baixos. Independentemente de seus presidentes, que tiveram antes de mim 7 presidentes, ela passou por altos e baixos. E naquela época estava numa fase meio não muito boa. A regulação da ANS veio forte, né, para mudar todo o conceito de gestão que precisava ser mudado, a judicialização da saúde, tudo isso, né, a parte da tributária, né, as novas regras tributárias, tudo isso aí, você precisa estar muito atento e muito revigorado numa empresa para poder dar conta de tudo isso aí de uma forma lícita, correta.
E também tinha o fato de ter acabado de construir o hospital, e o hospital estava numa época de crise, ele não estava conseguindo funcionar adequadamente, e tínhamos um passivo financeiro grande na época para saldar. E aliado a tudo isso, causa o quê? Desarmonia. Então a cooperativa estava em desarmonia. Nos primeiros anos de gestão, além da questão da crise, havia uma desarmonia também aí em todos os aspectos, né? Exatamente, a desarmonia. Principalmente entre nós, cooperados mesmo, né? Será que valia a pena ter uma cooperativa? Será que compensava para o médico trabalhar para uma empresa, ser sócio de uma empresa? Quer dizer, até à beira do desânimo mesmo, né, Youssef? Muitos estavam parando de atender, muitos queriam sair, ir embora, não queriam entrar na cooperativa. Hoje, para você ter uma ideia, nós colocamos bastante médicos, mais de 50 médicos na minha gestão. E temos 200 querendo entrar, querendo participar. Na época, ninguém queria entrar, né? Então, por causa do risco. A partir daí, nós mudamos o modelo de gestão e começamos a fazer a Unimed, investimos na Unimed e no hospital. E pedimos para os colegas um pouco de paciência e, principalmente, que eles agregassem e acreditassem no novo modelo de gestão que a gente ia implantar. E a gente implementou novas diretrizes e chegamos aonde estamos hoje, graças a Deus. Agora, toda essa ação, né, Youssef, traz em destaque aí para quem está em casa entender também, a gestão ela é fundamental justamente na questão humana, né, dos colaboradores e também dos associados, né, e acaba destacando também no Brasil. A Unimed, ela vem no ranking nacional, Unimed Piracicaba cada vez mais elevado, e a revista Valor 1000, entre os maiores, ali sendo colocada entre os maiores e melhores do país, a Unimed Piracicaba. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse título, esse reconhecimento direto aí de uma revista que realmente é nome e dita o que está à frente, né, no nosso país no quesito medicina. Isso foi uma coisa que me surpreendeu até a gente, porque a gente nem sabia que existia essa revista, a gente nem sabia que existia essa classificação, porque a gente nunca apareceu. E fui surpreendeu porque eu comecei a fazer a gestão em 2012, comecei a saldar para você saldar dívidas, você precisa ter resultado. Você colocar a legalidade tributária, jurídica e bancária, você precisa ter resultado financeiro. Sem dinheiro você não consegue. E nós começamos a fazer isso, e esse de repente apareceu na revista. Primeira vez alguém, né, me telefonou e falou: olha, você sabia que você apareceu na revista Valor 1000? Eu falei: eu não, mas nem sei o que é isso, nem sabia o que é. Você está classificado lá. E já aparecemos uma classificação ótima, espetacular, por causa dos resultados já em 2012, 2013, né, 2014, desde que a gente assumiu a Unimed, independente da situação financeira que ela estava, mas pelos resultados dela, já começou a chamar a atenção de vários setores do segmento de saúde, né? Então, Piracicaba hoje é considerada realmente uma Unimed forte, pujante, que tem um modelo de gestão adequado, as melhores práticas médicas de saúde, né? E com promoção à saúde, principalmente focada em 5 aspectos que eu sempre falo. Saúde, no Brasil, é uma das coisas mais difíceis de se administrar. Mas não é no Brasil, é no mundo todo. E o mundo foca em 5 coisas. Independentemente de você ter a gestão tecnológica avançada ou não, vale a atitude. Então você não pode ter desperdício, coisas desnecessárias, ineficazes, falhas de trabalho médico, compras errôneas ou superfaturadas. Tudo isso é modelo de gestão que se aplica em outros países já há muito tempo. E apenas eu apliquei aqui na nossa Unimed. E coisas que o país precisaria aprender a fazer também. Hoje mesmo eu vi pela manhã no jornal um desvio de 130 milhões na Paraíba da saúde. Né? Então, você se desvia 130 milhões... A gestão consegue seguir em frente com, né, um déficit desse, um desvio desse. Exatamente. Então você precisa colocar as melhores práticas dentro da sua empresa para não ocorrer isso. E isso poderia estar ocorrendo? Poderia. Nós não sabemos a ligação que existe com os fornecedores. Nós nunca sabemos. Nós nunca sabemos. Nós estamos na ponta.
possibilidade sempre existe o tempo todo. Exatamente, é aberto. Então você precisa estar sempre de olhos bem abertos, observando tudo para coibir essas más práticas que justamente comprometem a assistência à saúde, né? E o beneficiário, ele paga esse dinheiro para ele ter saúde, ele precisa de retorno. Então eu preciso fazer a gestão desse dinheiro com muita seriedade. Dignidade, claro, dignidade e honestidade, né, Youssef? Exatamente. Por isso que talvez Piracicaba hoje chegou num patamar que é reconhecida mesmo, porque nós sabemos, porque eu ando pelo Brasil, reuniões, congressos e tal, Piracicaba é muito respeitada. É muito respeitada. Principalmente pela solidez que ela mostra, pela consistência do trabalho exercido. E por esse hospital maravilhoso que nós estamos conseguindo cada vez mais melhorar. A gente melhora o hospital dia a dia, teremos mais obras aqui dentro do hospital, dentro do próprio hospital. Temos mais 5 obras agora, no prazo de, no máximo, 3 meses estarão prontas. Dia 23 ocorrerá novas instalações dentro do hospital, além de outras instalações de infraestrutura que faremos em 2020. Agora, além da infraestrutura, que a gente sabe que requer tempo e também investimento, mesmo assim o Hospital Unimed não deixou de ter novos serviços, né? Falasse um pouquinho, né, esse ano que passou, os serviços que agregaram aqui dentro do hospital à disposição dos seus associados. Então, nós fizemos uma unidade cardiológica, um complexo cardiológico, que existe a unidade coronariana, 12 leitos, a observação cardiológica, mais 4 leitos, fizemos a hemodinâmica com mais 5, 6 leitos, a hemodinâmica, todo esse complexo cardiológico. Agora faremos, em termos da cardiologia, toda a estrutura, aumentaremos os leitos de observação cardiológica, faremos toda a estrutura de exames, o ecocardiograma, a esteira, todos os exames complementares para cardiologia, nós não temos a unidade ainda dos exames associados à cardiologia. Fizemos a UTI pediátrica, temos 5, 6 leitos na UTI pediátrica. Fizemos associado ao programa da UTI pediátrica, faremos agora, aumentaremos mais 2 salas cirúrgicas, faremos uma sala de parto especial para adequação do chamado parto adequado, é um pedido da ANS hoje, né? A ANS hoje é um pedido da ANS para a gente fazer o PPA, o parto adequado. Nós estamos com os nossos colaboradores e médicos fazendo todo o preparo dentro do Albert Einstein, né? Estão todos se preparando lá. Faremos também uma colocação do pré-natal de alto risco dentro do hospital. A paciente de alto risco, ela não mais será monitorada fora do hospital, nos consultórios médicos. Ela terá o direito e a liberdade de fazer dentro do hospital seu acompanhamento com uma pessoa, vai ter uma médica já escolhida, especializada apenas em pré-natal de alto risco. Acho que essas são as reformas internas e os que nós fizemos. E também inauguramos também a angiorressonância, a angiotomografia de coronárias. Compramos esse equipamento. Equipamento caríssimo, né? É caro, mas é fundamental, né? Hoje um exame desse, ele é padrão ouro, né? Para você ter o diagnóstico das suas coronárias, você vai para o cateterismo, não vai para um cateterismo, né? Então eu acho que nós estamos fazendo todo esse investimento dentro do hospital, ainda nós vamos aprimorar cada vez mais. Aumentaremos também a recuperação da maternidade, do pós-parto, para a mãe ficar mais acompanhando os nenês pós o nascimento. Também está tudo sendo esses 3 meses. Tudo isso aí será concretizado em 3 meses. Já foi disparado, já foi feito o acordo com a empresa, já foi assinado o contrato, está tudo ok. Dia 23 começam as obras. E daí tem outras coisas também que nós faremos. Você já viu aqui no quadro, né? Sim. Que a partir daí, hoje tem uma reunião à tarde sobre isso, para quando vai disparar a construção do prédio administrativo, 2.500 metros quadrados. Que fica aqui dentro, né? Como vocês estão vendo nas imagens aí, a gente está colocando um vídeo ilustrando justamente essa reforma, né? Dentro da área de um espaço maravilhoso, que é aqui o Hospital da Unimed, estará agregado também esse prédio, esse anexo, né? Que estará aqui
no espaço do Hospital da Unimed, justamente com a área administrativa, espaço também de convivência para palestras também, tudo isso preparado aí para melhorar cada vez mais a Unimed Piracicaba. Primeira imagem lá em cima você vê uma vista do alto como ficará o complexo. O Hospital Novo ao fundo, ali em L, né, com a passarela e o centro administrativo à frente do hospital, desse atual hospital. Um grande complexo da Unimed, creio eu, que talvez, arrisco dizer que no Brasil, é o primeiro em infraestrutura, assim, numa mesma localidade, com tantos prédios e interligados. Seria isso mesmo, né? Exatamente. Nós ficaremos próximo de 400 leitos. 400 leitos, Neto. Com salas de ambulatório embaixo, com hemodiálise, com oncologia. Traremos novos serviços que nós não temos ainda aqui. Faremos muita coisa. Ficaremos independentes, assim, completamente. E transformaremos a Unimed Piracicaba como uma das... Existe em Fortaleza... a Unimed de Fortaleza ela é bem maior que a Unimed de Piracicaba. Lá, ela domina. E ela fez um complexo hospitalar para 400 leitos. Eu não sei se terminou. Nós vamos ficar próximos deles, que eles seriam o maior. Não sei se a gente vai ficar agora, mas de São Paulo com certeza será o maior. Nós estamos aqui conversando com o Youssef, presidente da Unimed Piracicaba, falando um pouquinho, né, sobre toda a estrutura da Unimed, um pouco da carreira também do presidente aqui, médico, né, que vive em nossa cidade e já tanto aí tratou, né, tantas pessoas aqui da cidade de Piracicaba. A gente vai para um rápido intervalo, a gente continua conversando, vamos entender um pouquinho mais, né, dessa carreira como médico, à frente da Unimed, também a vida pessoal do doutor e presidente da Unimed. Não sai daí, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva, pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba agora, estou aqui entrevistando o presidente da Unimed, o Youssef, conversando um pouquinho, né, explicando para nós toda essa mudança desde 2012 até hoje, as mudanças na Unimed Piracicaba. Mudanças aí na gestão, a questão pessoal dos seus colaboradores, dos seus associados, dos seus clientes e, claro, também toda a infraestrutura que mudou. E você que mora em Piracicaba, que não é associado, que você que é associado, você sabe a mudança que aconteceu no hospital da Unimed e na Unimed. A Unimed hoje é referência para todo o Brasil. A Unimed Piracicaba também recebendo, né, estruturas e visitas aí internacionais também que vêm a Piracicaba para conhecer toda a estrutura de atendimento. Eu vou contar uma coisa aqui que é uma referência que eu tenho, Youssef. Eu morei 6 anos na Alemanha, né, em um determinado momento, inevitável, né? Eu acabei ficando doente, tanto eu como a Maria, minha esposa também, e a Maria ficou internada durante 3 dias no hospital. E quando eu estive aqui pela primeira vez, eu vi essa referência do hospital na Alemanha, muito parecido na sua infraestrutura, né? E eu digo assim, os leitos, a posição né, da equipe médica, muito parecido. Quer dizer, hoje, cada vez mais, a gente não fica atrás de jeito nenhum do resto do mundo, correto? Exato, você observou bem. Eu estive recentemente nos Estados Unidos, visitei hospitais, né? Fui na Europa também, visitei hospitais tanto em Madrid quanto em Lisboa. Nós não devemos nada, não. Não devemos nada, não. O que eles têm, a prática deles, eles são... talvez a vantagem deles, que eles estão adiantados com a gente numa série de coisas, de monitoramento de pacientes. Eles têm um controle maior da população, que nós não temos. Nós, talvez agora, com essa mudança política no país, que a saúde, o ministro da Saúde tem essa visão, ele já falou isso, de colocar o registro eletrônico de saúde, as coisas, porque lá todo mundo tem o registro eletrônico de saúde. A Unimed não tem, terá esse ano. Quando ele vai ter. Vai implantar esse ano na Unimed. Também o registro eletrônico de saúde. E o Brasil também vai implantar o registro eletrônico de saúde. Então todo mundo terá sua saúde mapeada
Em qualquer lugar que você vá, vai saber suas internações, suas doenças, sabe, tudo. É muito mais fácil controlar, saber quem é esse paciente que está sendo atendido, né? Independentemente se ele é SUS ou qualquer outro plano de saúde. Isso vai dar um avanço enorme na condição da medicina do país. E eles têm tudo isso, o registro eletrônico celular. E são muito preocupados. Inclusive, você sabe muito bem, está vindo, já foi aprovado, inclusive, para implementação agora, em curto prazo, a Lei Geral de Proteção de Dados. Entendeu? Justamente, as coisas estão avançando de uma tal maneira que as pessoas estão sabendo o que virá por aí. Né? O país está entrando na inovação em tecnologia de informação para a gestão em saúde. Então a coisa está evoluindo de uma forma rápida, por quê? E deu certo em outros países. Os monitoramentos, atenção primária à saúde, promoção de prevenção à saúde, tudo isso vai ser aplicado aqui para nós também. E a Unimed não pode ficar, ela tem que acompanhar esses processos, e nós estamos acompanhando. E faremos tudo que for possível e impossível para trazermos não só a estrutura hospitalar para atendimento de qualidade, tudo, como a estrutura fora do hospital. Esse paciente sendo acompanhado dentro da sua casa. Quer dizer, monitorado dentro da sua casa, né? Exatamente. E ele tem acesso a startups, aplicativos, e que possa, sem precisar ir ao hospital, né, a ser atendido, até já o primeiro atendimento. Né? Eles falam para o hospital é o último degrau da escada. Antes do hospital, tem tantos para você percorrer, né? E muitos pacientes chegam diretamente, já pulam direto para o atendimento hospitalar e causam um transtorno no atendimento, volume. Né? Lá nesses países, para você frequentar um hospital de urgência, emergência, você passa por processos antes. A não ser que seja realmente casos assim, que seja uma urgência, que tem que... Mas normalmente as classificações lá são feitas, ele tem um acesso fácil por digital ao atendimento. É isso que nós vamos pretender fazer aqui. Com esse avanço, essas mudanças que aconteceram nesse tempo, nesse período da sua gestão, as propostas que você tem, você não para de pensar o que pode ser mudado, o que pode ser aplicado, o que pode ser melhorado, eu o tempo todo pensando nisso. E aí me vem uma pergunta aqui. A proatividade faz parte do seu ser, é ponto isso. Mas eu fico pensando, vou fazer uma rápida relação aqui. Você é médico, tem sua vida pessoal e está à frente de uma administração proativa, uma administração que não é que se mantém, ela tem atividades para crescer cada vez mais. A gente vê em todos os aspectos isso. A gente tem uma relação, por exemplo, dos nossos políticos que têm a mesma qualidade de função, né, que é realmente administrar um país, administrar uma prefeitura, e o que a gente conta por vezes é boa parte do seu tempo como recesso. A gente vê, né, o nosso Senado, os nossos deputados, e é uma demanda muito grande, que é um país. Agora eu percebo que o Youssef não tem recesso. O Youssef não tem recesso. Quando ele não está aqui, ele está no consultório. Quando está no consultório, hoje eu pude ver aqui, ele atendendo os pacientes, fazendo a parte administrativa. Estamos passando o dia aqui na Unimed. E aí tem a questão familiar, pessoal também, que não pode deixar de lado. Como é que dá certo isso, Youssef? Como é que você consegue potencializar, enquanto pai de família, vida pessoal, enquanto profissional da área de medicina e administrador? Como é que essa matemática fecha aqui, por vezes não fecha em Brasília? Queria que você desse uma referência, falando um pouquinho da sua referência, claro. Realmente, agora minha filha está estudando em São Paulo, então agora está de férias, está em casa, eu a vejo pouco. Em casa, eu chego em casa, né, para dormir, e ela às vezes não chegou, porque ela sai, vai namorar. Então, mas é difícil realmente encontrar, né, isso aí. Mas ela está em São Paulo, então durante o dia a dia de São Paulo, ela vem no fim de semana e a gente se encontra, se conversa no fim de semana. Mas isso aí depende muito da compreensão. A Adriana é muito compreensiva, a Adriana me ajuda muito. Parceira, né? É parceira, ela entende, ela sabe que eu não saio antes das 8 da noite. É impossível ela conversar comigo, se encontrar comigo. Também ela sabe que eu tenho reuniões também à noite, que às vezes é 10, 11 horas da noite. Tenho eventos fora daqui que tem que ir, né? Reuniões fora daqui, reunião em São Paulo, reunião em Limeira, noturna. Então, ela sabe que é uma vida muito atribulada. E ela aprendeu a se acostumar, porque ela
eu estou com ela, desde que estou com ela me conheceu, eu comecei como diretor do hospital, já fazia acho que 1 ano que eu estava como diretor. Quase 1 ano. Então ela já se acostumou com essa rotina. Quando eu era diretor, eu também trabalhava bastante. Ficava muito no hospital, cuidava muito, tinha muita reunião. Então ela se acostumou com esse clima. Na presidência, piorou um pouco, né? Piorou um pouco, mas ela consegue conviver e trabalhar isso dentro da cabeça dela e aprendeu a entender que esse foi o destino que nos reservou para a minha vida. E ela assumiu o consultório, eu estou aqui agora, eu tenho consultório para atender. Aqui no Hospital Civil precisa atender uma urgência, enquanto nós estamos lá na simulação dos bombeiros. Na verdade, você não... Faz parte da minha vida. A medicina e minha vida se misturam. É uma coisa só. Então, o Carlos médico, o Carlos pessoa, o Carlos gestor, é tudo a mesma pessoa. Não muda nada. Eu faço tudo ao mesmo tempo, gosto disso. Sou feliz por ser assim. Entendeu? Sou feliz por ser assim e por ter dado Deus te escolhido esse dom para mim, né? Nós somos escolhidos para ter o dom, não é a gente que escolhe, né? Então eu fui escolhido para ter esse dom e graças a Deus eu consigo trabalhar bem dentro da minha cabeça, né? E pensar várias coisas ao mesmo tempo, como minha mãe dizia, você precisa saber tomar conta de 6 bicos de fogão ao mesmo tempo. Entendeu? Você precisa saber fazer. Então, a hora que você chegar nesse ponto, que você realmente está com sua cabeça multifacetária. Entendeu? Você está pensando muita coisa ao mesmo tempo e consegue ser resolutivo. Entendeu? Ficar só num ponto e não olhar para baixo, para cima, para os lados ou para trás, você não consegue, vai ser uma mesmice de sempre da sua vida. Então você precisa ter essa pujança mental. Eu sempre falo, talvez a minha maior característica pessoal que me faz tentar ir cada vez na frente é a força mental. Eu sou uma pessoa que tem uma força mental muito forte, muito grande. Os obstáculos para mim são... Assim, eu não posso enxergá-los muito, sabe? Como se diz, o tamanho do obstáculo é da forma como que você o enxerga. Se você enxergar ele intransponível, você não vai conseguir. Não vai passar nunca. Então, os obstáculos para mim são todos transponíveis. Todos são pelo menos transponíveis. E principalmente, eu lembro de uma frase de Einstein: o impossível só existe até que alguém o torne possível. E isso aí, eu penso muito nisso daí. Não existe para mim nada impossível do ponto de vista de trabalho, né? Tudo pode se tornar possível. Tem que ter a força de vontade, tem que ter aplicação, dedicação, né? Maturidade, uma série de coisas, né? Todas as qualidades, todo mundo sabe disso, né? Eu não sou gestor de nada, nunca estudei para isso, nunca fiz curso para isso, mas eu penso dessa forma, que a gente vence muito pelo intrínseco mental da gente. É isso que me leva a todos esses desafios na Unimed hoje para Piracicaba. Que isso acaba também contagiando toda a sua equipe, né, Youssef? Quer dizer, essa maneira de pensar, de encarar, ir à frente e realizar, né? A gente vai realizar com essa força mental, não só para a sua pessoa, que a gente sabe isso, é uma maneira de pensar e agir, mas isso acaba contagiando a todos, né? E uma coisa que eu venho percebendo também, Youssef, queria até que você falasse sobre isso, no Brasil, a gente perdeu algumas referências, né? E nós, população, nós, cidadão, maneira pessoal, a gente tem que ter referências. É importantíssimo isso. Para uma nação, é importantíssimo para um povo ter referências, porque a referência, ela te dá caminhos, ela te incentiva, né? Eu tenho certeza que mesmo boa parte da população que eu sei que conhece você, que um dia acabou ou passando pelo seu consultório, ou através da TV, enfim, conhece você, mas a gente sabe que a pessoa que não conhece, tendo você como referência, ela vai ter essa mesma determinação. Eu acho que é um pouco disso, eu queria que você falasse também, né, desse Brasil que está precisando de referências, né? Cidade de Piracicaba, estado de São Paulo e o nosso país. Eu tive referências na minha vida.
E médico, eu tive o Dr. Francisco Gorga Filho de Rio das Pedras, foi uma referência para mim. Desde criança, né, eu me espelhei nele, assim, a admiração que eu tinha por ele. Minha mãe foi uma referência muito grande no empreendedorismo, no trabalho, na força de vontade, de que o dia tem mais que 24 horas, sabe? Isso aí me espelhou muito. Então, na referência do meu pai, pela honestidade dele, um homem íntegro, ao extremo. Venho de família, meus parentes também médicos aqui de Piracicaba, também. A integridade deles, né, era muito importante, né? Isso aí traz para você referência. E do ponto de vista externo a essa educação minha, tivemos muitas referências no país, né? Eu acho um modelo de perseverança, de força mental e de espírito vencedor foi Ayrton Senna. Apesar de nós termos nascido no mesmo dia, inclusive 21 de março. Nós somos de 21 de março. Mas era uma pessoa que ele tinha uma força mental espetacular. Isso me ajudou muito a me construir também. Temos outras referências no país, algumas referências políticas também que ajudaram muito a gente a enxergar e a entender que país a gente quer para a gente. Eu podia citar inúmeras, porque eu sou fim da década de 50, né? Então eu vi políticos da década de 60, de 70, de 80, de todos, né? Tem algumas pessoas que me marcaram bastante, do ponto de vista que eu torci muito para dar certo no país. Mas eu acredito muito no país. Eu acho que o país precisava de um pouco de um choque de gestão. Quando eu apliquei aqui em Piracicaba, foi um choque de gestão na Unimed, foi a mesma coisa que o vice-atual governo aplicar. Ele aplicou um choque de gestão. Independentemente de algumas questões pessoais dele, do espírito dele, que eu também tenho as minhas, né? Independente disso, o que vale é a direção, é o rumo. O rumo que ele escolheu para o país. Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, para qualquer outro país, nós temos muitos países no mundo que não são desenvolvidos, são mais ou menos parecidos com a gente, mas são melhores que a gente em alguns aspectos que a gente precisaria aqui estimular, né? A educação, falar outras línguas. Nós somos um país que nós não falamos mais inglês. E a maioria dos países, mesmo que são países subdesenvolvidos, falam inglês. Nós temos muitas coisas de educação que poderiam ser investidas melhor. Em infraestrutura, nunca se preocuparam muito em colocar... O Brasil é um país de muitas obras inacabadas. Muitas obras. Muito dinheiro desviado para obras inacabadas. Então, eu poderia citar para você, ficar aqui o dia todo falando uma série de coisas que eu gosto de política, gosto de acompanhar política. Eu não sou muito político, não sou muito... Mas eu acho que esse governo ele tem uma direção. Ele mostrou uma direção. E se acompanhar a direção que ele está nos guiando, com percalços ou não, com questões pessoais ou não, vai dar certo. O país vai dar certo. Vai evoluir, a economia vai melhorar, eu tenho certeza disso. O PIB vai crescer ano que vem, está claro, isso ainda é evidente. A questão é de que, a partir do que você coloca disputas ideológicas no meio de uma meta de desenvolvimento, nenhum país vai dar certo. Todos os países que deram certo, você pode ter certeza, todos os países que deram certo no mundo, que evoluíram, passaram pelo mesmo problema que nós estamos passando, com uma condição diferente. O povo se uniu em torno de uma ideologia só, uma ideologia do bem do país, da geração futura. As pessoas não estão, parece, preocupadas com a geração futura, elas estão preocupadas com agora. Né? O que acontece comigo agora, o que eu vou ganhar agora. Então, esse é o ponto. O Japão pós-guerra foi uma catástrofe que eles levantaram. A Alemanha pós-guerra, uma catástrofe. E eles, em poucos anos, se tornaram potência. O Japão, de um país arrasado na década de 40, em 1970, ele já era uma potência mundial. Em poucos anos. A Alemanha também. Né? Inclusive, são duas potências enormes hoje. Né? Então, por que a gente não consegue? E estavam muito mais arrasados que a gente. Então, o que falta realmente é o entorno, todo mundo se ajudar, se aglutinar em torno de um país para as gerações. Você tem uma ideia, no Japão, na época, o trabalhador cedia, todo trabalhador cedia 1 hora por dia do seu trabalho para contribuir para o governo.
todos os japoneses que trabalhavam cediam 1 hora do seu dia para o governo, para fazer o país que eles fizeram. Para quê? Para construir a geração futura. Então, isso sim é um nacionalismo. Não é um nacionalismo de esquerda, de direita, qualquer coisa. Não, isso é nacionalismo. Em prol do país. Em prol do país. É o que está faltando, eu acho. A gente pensar mais no país e esquecer as diferenças. Já falando sobre essa questão de liderança, falando um pouco do país, como o Youssef colocou, né? Saber um pouquinho mais como se faz um líder, né? Qual a principal característica de um líder? E já dentro disso, qual o pior defeito que o líder pode ter? Você sabe, eu tive uma aula com um professor em Lisboa, chamado Luiz Caeiro, o nome dele, na Universidade Católica de Lisboa. Ele falou uma coisa interessante sobre o líder. As maiores virtudes de um líder, todo mundo sabe. O líder tem que ter ousadia, atitude, né? Ele tem que pensar no coletivo, tem que ter credibilidade, uma série de coisas, né? Perseverança, inteligência, ele tem que ter uma série de coisas, né? Dedicação, ele tem que estar à frente sempre das coisas, mesmo que ele sofra mais que os colegas que o acompanham nessas jornadas de trabalho. Mas o pior defeito que o líder não pode ter chama-se mentir. O líder não pode mentir. Esse é um defeito que ele jamais pode ter. Porque isso desconstrói qualquer líder, qualquer pessoa. Ele não pode mentir. E isso que leva a muitas lideranças falsas, que depois descobrem que fez, através do discurso, ele pregava uma coisa, mas na realidade fazia outra. Então nós temos líderes assassinos que falavam que tinham que preservar a vida humana, mas que cometiam assassinatos, que falavam em honestidade, mas roubavam, né? Que faziam falcatruas com pessoas, usavam pessoas. E quando você mente, você usa pessoas. Isso não é correto. Então, o que me incomoda justamente é isso, né? Essas falsas lideranças. A mentira é o pior dos defeitos de um líder. Essa realmente eu aprendi foi nessa viagem que eu fiz para intercâmbio, e eu achei realmente que eu pensei em vários defeitos, mas eu acho que é o pior. Isso é o pior. Perfeito. Vamos falar da Unimed, 50 anos, 2020, 50 anos de Unimed, né? Uma grande festa e, claro, além da comemoração que acontecerá, mas também novidades aqui para a cidade de Piracicaba. 50 anos é um marco para a Unimed, né, Youssef? Exato, né? A Unimed foi fundada há 53 anos, a Unimed fará. Nós faremos 50 anos. Nós faremos esse jubileu aí, tem uma série, o marketing está preparando uma série de eventos para a comemoração dos 50 anos. Lógico que a festa do fim do ano é o marco final, né? É a finalização do nosso 14 de dezembro aí, que é a nossa festa, o nosso aniversário. Mas eu acho que eles vão fazer uma série de eventos para comemorativos, porque é um marco de 50 anos. Uma empresa hoje sobreviver não é fácil. Você pode passando aí por várias crises, né? Exatamente. Você veja quantas crises nós passamos, né? E a Unimed está aí com 50 anos. É muito difícil. Falam que o limite de uma empresa, poucas sobrevivem com 50 anos. Poucas sobrevivem, né? E nós sobrevivemos. E pretendemos sobreviver mais, muito mais. Mas eu acho que é um motivo de orgulho, porque são gerações que estão passando. Nós temos ainda, eu não tenho certeza se algum fundadores, nós temos que 13 fundadores vivos. Temos 13 fundadores, pretendemos homenageá-los, né, este ano, fazer uma homenagem. O marketing já estava providenciando esse evento. Eu queria homenagear os 13 fundadores vivos que existem ainda aqui em Piracicaba.
E principalmente porque, né, eles na época tiveram a ousadia de já achar que o modelo de assistência médica teria que ser mudado na época. Eles já eram contra, na época tinha o NPS, né? Era assim. Já tinha uma série de problemas, a estrutura, né, era ruim. Então, eles já pensaram nisso aí, tiveram a ousadia de pensar que fazer uma medicina melhor, oferecer uma medicina de qualidade em consultório. Então, nada mais do que homenagearmos eles este ano aqui, uma homenagem digna. Perfeito. Youssef, estamos chegando ao finalzinho então da nossa entrevista. Eu vou pedir, aproveitando, né? Gostaria que você deixasse então um recado de Natal, claro, e também um recado de Ano Novo, 2020, o ano da grande mudança, o ano do levante, né? Queria que você desse o recado a toda a população da cidade de Piracicaba e região. Olha, o que eu desejo para... Nós vivemos uma região espetacular. Eu falei ontem para o Luiz Carlos Frutuoso, da CIP, o presidente da CIP. Nós vivemos num local maravilhoso. Piracicaba região é um lugar privilegiado, um centro econômico, cultural, geograficamente localizado, sabe, universitário, né, espetacular. Então, o que nós vamos fazer? É uma cidade, eu sempre falei que Piracicaba tem condições de ser a Xangai aqui do Brasil, eu sempre falei isso. Foi tido como a segunda cidade melhor para se viver. Eu acho que é a melhor cidade para se viver. Falei em São Paulo sexta-feira passada, numa reunião lá com a Hyundai. Falei, Piracicaba é a melhor cidade do Brasil para se viver. Entendeu? Eu acho que em 2030 estaremos com 600 mil habitantes, porque a migração virá. As pessoas virão aqui buscar qualidade de vida, principalmente. Então, nada melhor do que investir em Piracicaba. E a região aproveitar esse desenvolvimento da cidade. Porque o que acontece normalmente, o entorno, né, as pessoas moram às vezes no entorno e aproveitam o desenvolvimento de uma cidade regional, centro de região. Entendeu? Então nós precisamos investir em Piracicaba em uma série de coisas, em saúde, educação, estrutura, né, desenvolvimento cultural, tudo que possa, jornalisticamente também. Precisamos realmente fazer com que Piracicaba seja aquilo que realmente ela representa. E não porque Piracicaba todo mundo conhece. Eu falo que aonde eu vou no Brasil, todo mundo fala Piracicaba, todo mundo conhece. Conhece Piracicaba e o 15 de Piracicaba. Todo mundo conhece o 15 de Piracicaba. Todo lugar que eu vou, a gente conversa, a gente vai para vários lugares aí no Brasil Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul. Então, para mim, é um motivo de orgulho estar à frente de uma Unimed hoje, da cidade de Piracicaba. Principalmente porque a cidade nos deu credibilidade, nos apoiou, confiou, acreditou, deu oportunidade, deu tempo, deu chance para a gente mostrar o que a gente veio, para que a gente veio e por que a Unimed está aqui ainda hoje como líder de mercado de saúde. E eu adoro medicina, você sabe disso, e vou fazer de tudo para a medicina cada vez ser melhor. Temos problemas? Temos, mas muita coisa vai melhorar ainda esse ano. Muita coisa. A infraestrutura já foi mostrada, o atendimento vai mudar o modelo de atendimento de porta. Nós vamos trazer um modelo aqui diferente, um modelo mais ou menos americano. Vocês vão se surpreender, é coisa nova, boa. Então o que eu desejo para as pessoas de Piracicaba e região é um Feliz Natal junto aos seus, com muita paz, harmonia, amor e um ano espetacular para todos nós, principalmente na saúde, que saúde é o que importa. Com saúde se faz tudo. Então, nós vamos nos dedicar muito à saúde do nosso beneficiário de Piracicaba e região em 2020. Obrigado, um grande abraço a todos. Unimed Piracicaba, parabéns, né? Parabéns, Unimed, todos nós ganhamos, sem sombra de dúvida, a cidade de Piracicaba em destaque como uma empresa como essa que cresce, revolucionou, né? Parabéns, Youssef.